A chuva batia mansamente contra as janelas de vidro fumê, naquela terça-feira de outono. Era aquele tipo de chuva persistente, que parece abafar os sons da cidade e mergulhar tudo em uma melancolia cinzenta. Rafael, com as mãos firmes no volante, manobrou o carro para dentro da garagem às 7h15 da noite. O relógio no painel digital parecia brilhar com uma ironia silenciosa. Ele estava quase 2 horas adiantado em relação à sua rotina habitual. Naquela tarde, a reunião exaustiva com os fornecedores de aço havia sido cancelada nos últimos minutos. O gerente de compras da empresa contratante ligou pessoalmente, desculpando-se por um imprevisto familiar que o obrigava a remarcar. Em vez de ficar no escritório preenchendo planilhas intermináveis ou revisando projetos estruturais, Rafael sentiu um impulso súbito de voltar para casa, de fazer uma surpresa, quem sabe preparar um café especial e esperar por Cecília com uma garrafa do vinho que ela tanto gostava. Afinal, eram 12 anos de casamento, 12 anos construindo uma história tiolo por tiolo, compromisso por compromisso. Que diferença faria chegar mais cedo em uma noite qualquer? Ele não sabia, mas aquela decisão mudaria o curso de sua existência para sempre. Ao abrir a porta da frente, Rafael teve o cuidado de girar a chave lentamente. Ele não queria fazer barulho, não queria assustar Cecília caso ela estivesse concentrada em alguma coisa. Talvez fosse o instinto de um marido que quer apenas um momento de paz. Ou talvez, lá no fundo, algo já estivesse fora de lugar, algum sexto sentido ancestral, alertando para o perigo iminente. No corredor, o ar parecia mais pesado, carregado de uma tensão que ele não conseguia nomear. Foi então que ele ouviu. A voz de Cecília vinha da sala de estar, mas não era o tom que ela usava para falar com a mãe ou com as amigas do trabalho. Era um tom baixo, quase um sussurro melódico, carregado de uma intimidade que Rafael não recebia há muito, muito tempo. El Peru. Seus pés pareceram criar raízes no piso de madeira invernizada que ele mesmo havia escolhido durante a reforma de 3 anos atrás. Não era sua intenção espionar. Ele sempre se considerou um homem de honra, alguém que respeitava a privacidade alheia, mas havia algo naquele timbre de voz que seu subconsciente reconheceu instantaneamente. Era o som da entrega emocional completa, era o som de alguém que não está apenas conversando, mas se revelando de corpo e alma. Eu sei, amor. Eu também queria que tudo fosse diferente, dizia Cecília, e a palavra amor caiu como um martelo sobre o peito de Rafael. A palavra amor saiu da boca dela com uma naturalidade que o sufocou, que sugou todo o ar de seus pulmões. Às vezes eu só desejo que ele simplesmente sumisse, sabe? Que desaparecesse da minha vida de uma vez por todas, para que eu pudesse finalmente viver de verdade. Viver com você, sem precisar fingir esse papel de esposa perfeita, sem essa prisão que se tornou a minha casa, sem ter que acordar todos os dias e representar um personagem que já não me cabe mais. Rafael sentiu o sangue sumir do rosto. Suas extremidades ficaram geladas, apesar do clima ameno. Suas mãos, que ainda seguravam a pasta de couro com os projetos da empresa, começaram a tremer de forma incontrolável. Ele ficou ali, envolto pela escuridão do corredor, enquanto a mulher que ele amava menos ou pensava amar menos, continuava a desmantelar. 12 anos de história em poucas frases carregadas de veneno e desilusão. Não, não pense que é ódio, ela continuou, e ele podia quase ver o gesto de descaso que ela faria com a mão. Aquele movimento típico dela quando descartava algo sem importância. É pior que isso, entende? É indiferença. Eu olho para ele hoje e não sinto absolutamente nada. Nem raiva, nem carinho, nem gratidão, nem rancor. Apenas o peso de uma escolha que fiz há muito tempo, quando eu era outra pessoa, quando tinha outros sonhos, e que agora me sufoca todos os dias, como um nó apertado no pescoço. É como viver com um fantasma de uma vida que nunca quis realmente. Houve uma pausa longa, densa. Rafael conseguia ouvir o barulho da chuva lá fora, o tic-tac do relógio de parede na sala, e o pulsar acelerado do seu próprio coração nos ouvidos, como tambores de guerra anunciando uma batalha perdida
Antes mesmo de começar, ela devia estar ouvindo a resposta do outro lado. Quem era? Há quanto tempo isso acontecia? As perguntas martelavam sua mente como pregos sendo cravados, um após o outro. Mas ele não conseguia se mexer. Estava literalmente paralisado pela dor. Sim, eu prometo, disse Cecília por fim, com uma doçura cruel que contrastava violentamente com o conteúdo de suas palavras. Só preciso de um pouco mais de tempo para organizar as coisas, para ver como faremos com os bens e a separação, para não levantar suspeitas antes da hora certa. Meu advogado disse que preciso ser estratégica, mas eu quero estar com você, só com você, sem sombras, sem mentiras, sem essa vida dupla que está me consumindo por dentro. Rafael recuou. Cada passo para trás era uma agonia física, como se estivesse caminhando sobre cacos de vidro. Ele se moveu com o cuidado de um estranho, invadindo uma propriedade alheia. Ou melhor, de um ladrão que acabara de descobrir que a casa que ele pensava ser sua, na verdade pertencia a outro homem, a outro sonho, a outra realidade que ele desconhecia completamente. Ele voltou para a garagem, fechou a porta do carro com uma delicadeza extrema e desabou no banco do motorista. Ele não gritou, ele não socou o volante, ele não ligou para ninguém. Ele apenas ficou ali, com os olhos fixos na parede cinza da garagem, manchada de umidade, respirando de forma lenta e profunda, tentando processar o fato de que a mulher que dormia ao seu lado era, na verdade, uma completa desconhecida, habitando o corpo de sua esposa. 20 minutos se passaram. 20 minutos eternos em que Rafael morreu e renasceu como um homem completamente diferente. Mais frio, mais calculista, mais consciente da fragilidade das relações humanas. Ele ligou o carro novamente, as mãos ainda tremendo levemente. Saiu da garagem, deu uma volta completa no quarteirão sob a chuva que agora apertava com mais intensidade, encharcando as ruas vazias, e retornou. Desta vez, ele fez questão de fazer barulho. Bateu a porta do carro com força proposital, girou a chave na fechadura de forma ruidosa e entrou em casa, anunciando sua presença com um oi. Cheguei, que soou mais natural do que ele esperava. Oi, chegou cedo? Hoje, a voz de Cecília veio da cozinha, com um tom alegre, vibrante e totalmente desprovido de culpa ou hesitação. Era uma atuação digna de um prêmio da academia. Uma performance tão convincente que até ele, sabendo a verdade, quase acreditou por um segundo. A reunião com o pessoal do aço foi cancelada de última hora, respondeu Rafael, mantendo o tom de voz o mais neutro possível, embora sentisse cada fibra do seu ser gritar de dor e revolta. O Mário teve um problema familiar. Achei que seria melhor aproveitar a noite em casa do que ficar sozinho no escritório. Q-Bomb. Vou adiantar o jantar então? Fiz aquele estrogonofe que você gosta? Podemos assistir algo mais tarde? Vi que colocaram alguns filmes novos naquele streaming que você assina. Ela disse, aparecendo na porta da cozinha com um sorriso que, para qualquer observador externo, pareceria absolutamente genuíno e afetuoso. Rafael a observou com olhos novos, como se a visse pela primeira vez. Ela tinha 38 anos, mas a vaidade calculada e os cuidados constantes com a aparência a faziam parecer mais jovem, talvez 33 ou 34. Os cabelos castanhos estavam impecáveis, caindo em ondas suaves sobre os ombros. O vestido de ficar em casa era simples, mas valorizava sua postura sempre elegante, fruto de anos de balé na juventude. Ela usava um avental listrado, tinha uma colher de pau na mão e parecia a personificação da esposa dedicada. Ele a olhou e pela primeira vez em 12 anos não viu a companheira de vida, mas sim uma atriz interpretando um papel, uma estratégia ambulante de sobrevivência emocional e financeira. Como ela conseguia transitar entre o desejo expresso de que ele sumisse e aquele sorriso doméstico em questão de minutos? Que tipo de pessoa consegue compartimentalizar a vida dessa forma? Durante o jantar, o silêncio contemplativo de Rafael foi habilmente preenchido pelo falatório incessante de Cecília. Ela comentou sobre a nova série de suspense que queria ver, sobre a reforma que a amiga Mariana estava fazendo no banheiro, trocando todo o mármore por porcelanato moderno, e sobre a necessidade urgente de trocarem o sofá da sala.
que já mostrava sinais de desgaste, depois de 8 anos de uso. Rafael respondia com monossílabos mecânicos, mastigando a comida que parecia ter gosto de serragem, misturada com cinzas. A ironia de planejar móveis novos para uma casa que ela tinha planos concretos de abandonar não passou despercebida por ele. Ele quase riu da situação absurda. Naquela noite, deitados na mesma cama, king size de sempre, sob os mesmos lençóis egípcios de alta qualidade, que escolheram juntos, em uma viagem a São Paulo, Cecília dormiu em minutos, sua respiração tornando-se profunda e irregular. Rafael, no entanto, ficou com os olhos cravados no teto branco até às 3 da manhã, observando as sombras projetadas pelos carros que passavam ocasionalmente na rua. O silêncio do quarto era interrompido apenas pela respiração rítmica dela e pelo zumbido distante do ar-condicionado. Ele percebeu com absoluta clareza que o confronto imediato seria um erro estratégico fatal. Se ele gritasse, se ele expulsasse de casa, naquele momento de raiva e humilhação, ele seria apenas o marido traído e raivoso, a vítima patética de uma história banal. Ele queria algo diferente. Ele queria que o desejo dela se realizasse, mas exatamente do jeito que ela não esperava, nos termos dele, não nos dela. Nos dias seguintes, Rafael tornou-se um observador meticuloso, um estudioso do comportamento humano. Ele percebeu padrões que antes passavam completamente despercebidos. Detalhes que estavam ali o tempo todo, gritando a verdade, mas que ele ignorava por comodidade ou por medo de encarar a realidade. Às terças e quintas-feiras, Cecília sempre chegava em casa por volta das 9 da noite, às vezes até mais tarde, dizendo que tinha ficado resolvendo pendências urgentes no escritório de advocacia corporativa onde trabalhava. Ela era advogada especializada em direito empresarial, uma profissão que naturalmente justificava horas extras, reuniões tardias, com clientes e viagens ocasionais. Mas agora, com os olhos abertos, ele via a mentira cuidadosamente construída nas entrelinhas de cada desculpa. Nos finais de semana, ela sempre encontrava desculpas criativas e variadas para sair sozinha. Um café prolongado com as amigas do curso de francês, uma ida demorada ao salão de beleza para fazer tratamentos complexos, compras intermináveis no shopping para encontrar aquele presente perfeito para alguém. Rafael nunca questionou essas saídas. Afinal, ele também tinha seus momentos de lazer com os amigos da faculdade, suas peladas de futebol aos sábados de manhã. Mas agora, cada saída dela era uma punhalada renovada, uma confirmação de que ele estava vivendo uma mentira elaborada. Ele começou a reparar nos detalhes microscópicos que contam histórias inteiras. O perfume diferente que ela usava especificamente às terças e quintas, um aroma mais marcante, mais sensual que o usual, a lingerie nova que apareceu discretamente na gaveta, peças sofisticadas de renda preta e vermelha, que ela nunca usou para ele, que permaneceram escondidas como segredos de seda. As mensagens constantes no celular que ela checava, com frequência obsessiva, sempre virando a tela para baixo quando ele se aproximava, sempre com aquele sorriso levemente nervoso de quem esconde algo precioso. Rafael decidiu contratar um detetive particular, não por questões puramente legais, ou para reunir provas meticulosas para um eventual divórcio conflituoso e prolongado. Ele precisava saber a verdade completa. Precisava de um rosto real, de um nome concreto, de uma história tangível, para preencher o vazio doloroso que se instalara em seu peito como um buraco negro sugando toda a esperança. O detetive, um homem de meia-idade, chamado Augusto Ferreira, tinha a aparência comum e esquecível de quem passa completamente despercebido em multidões menos altura mediana, roupas discretas, rosto que você vê e esquece em segundos. Foi exatamente por essa característica camaleônica que Rafael escolheu, dentre 5 opções. Augusto era extremamente eficiente e absolutamente discreto, com 23 anos de experiência no ramo. Em menos de uma semana de vigilância cuidadosa, ele tinha um dossiê fotográfico e documental completo. O amante se chamava Vinícius Monteiro, 35 anos, arquiteto bem-sucedido com escritório próprio,
especializado em projetos residenciais de alto padrão. Solteiro convicto e sem vínculos sérios conhecidos no último ano, eles se conheceram em um evento corporativo de networking há exatos 8 meses. Quando o escritório de advocacia de Cecília precisou contratar serviços de consultoria arquitetônica para um novo projeto de expansão das instalações físicas, a química entre eles foi instantânea e avassaladora, segundo os registros detalhados que Augusto conseguiu reunir através de testemunhas discretas, análise minuciosa de redes sociais e verificação de registros de entrada e saída em estabelecimentos comerciais. As fotos eram reveladoras e dolorosas. Cecília e Vinícius em um café discreto no centro histórico da cidade, rindo de algo que ele acabara de dizer. Os dois entrando em um apartamento compacto, mas bem localizado, alugado por ele especificamente para os encontros clandestinos. Os sorrisos cúmplices trocados em semáforos, as mãos entrelaçadas enquanto caminhavam por ruas pouco movimentadas. Os beijos roubados na porta do carro dele antes dela voltar para casa. Era tudo tão vulgar, tão absolutamente previsível, tão cinematográfico que Rafael quase riu amargamente da banalidade chocante da situação. Mas o que mais o machucou profundamente foi uma foto específica capturada por Augusto em um domingo de manhã. Cecília estava sentada em um banco de praça no Parque Municipal, com um olhar perdido no horizonte dourado do nascer do sol. E Vinícius a observava com uma expressão de adoração absoluta e desarmada. Era exatamente a mesma expressão que Rafael tinha quando a conheceu na faculdade de Direito, 20 anos atrás, quando ela era apenas uma estudante aplicada do 2º ano e ele um estagiário de engenharia, que a viu pela primeira vez na biblioteca. Ele percebeu então, com uma clareza cristalina e dolorosa, que não estava perdendo apenas uma esposa, mas também a memória viva de quem ele foi quando ainda acreditava ingenuamente em finais felizes e promessas eternas. Rafael guardou o dossiê volumoso em um cofre digital protegido por senha no escritório, fazendo backup em 3 locais diferentes. Ele não contou a absolutamente ninguém, nem aos amigos mais próximos da época de faculdade, nem a família que o questionava sobre por que estava mais quieto ultimamente. Ele continuou a rotina meticulosamente, como se nada tivesse mudado na superfície de sua vida. Acordava religiosamente às 6 da manhã, preparava café, ia para o trabalho de engenharia, voltava para casa no horário habitual, jantava educadamente, com Cecília discutindo banalidades do dia, dormia ao lado dela, naquela mesma cama, mas por dentro, nos bastidores invisíveis de sua consciência, ele estava orquestrando um plano detalhado de libertação. Rafael era engenheiro civil com especialização em estruturas e fundações profundas, especializado em fazer cálculos complexos e prever comportamentos de materiais sob pressão extrema. Ele entendia profundamente de bases sólidas, de como construir algo para durar gerações inteiras, sem rachaduras ou colapsos. Ironicamente dolorosa, seu casamento havia sido construído sobre areia movediça emocional, sobre fundações falsas que cederam ao primeiro teste real. Mas agora, ele usaria toda sua expertise analítica de outra forma completamente diferente. Ele começou a reorganizar suas finanças de forma meticulosa e estratégica. Contratou um advogado especializado em direito de família e um contador experiente. Transferiu investimentos para contas específicas, reposicionou ativos imobiliários, criou empresas em nome de terceiros absolutamente confiáveis, seu irmão mais velho e um amigo de décadas. Nada remotamente ilegal, apenas extremamente precavido e inteligente. Ele sabia por experiência profissional que, quando a verdade inevitavelmente viesse à tona, de forma explosiva, Cecília certamente buscaria a maior fatia possível dos bens acumulados durante o casamento, usando todo o seu conhecimento jurídico a seu favor. Ele não tinha a menor intenção de facilitar esse processo para ela. Paralelamente à reorganização financeira, Rafael começou a mudar sua rotina pessoal, de forma gradual, mas perceptível. Passou a frequentar a academia novamente com disciplina militar, algo que abandonara há pelo menos 5 anos por preguiça e falta de motivação. Renovou completamente o guarda-roupa,
trocando camisas largas por peças mais ajustadas e modernas. Cortou o cabelo de forma mais arrojada, em uma barbearia. Cara recomendada por um colega. Cuidou da barba que deixava crescer descuidadamente por pura preguiça. Comprou roupas de academia de marca, investiu em tênis de corrida de última geração. Começou a usar um relógio esportivo para monitorar seus treinos. Não era vaidade superficial. Era uma reconstrução consciente e profunda. Era um homem se preparando meticulosamente para uma nova fase da vida, moldando não apenas o corpo, mas também a mentalidade. A cada quilo perdido, a cada músculo definido, Rafael sentia que estava literalmente construindo um novo eu sobre os escombros do antigo. Ele também começou a sair mais e expandir seus horizontes sociais. Aceitou convites para eventos corporativos que antes recusava por cansaço. Reaproximou-se de amigos antigos da época de faculdade que havia negligenciado. Expandiu conscientemente sua rede social, tanto presencial quanto digital. Voltou a jogar futebol aos sábados, com regularidade. Aceitou participar de um campeonato amador da empresa. Cecília até comentou certa noite, com um tom levemente surpreso e vagamente desconfiado, que ele estava mais animado e disposto ultimamente, quase irreconhecível. Ele apenas sorriu enigmaticamente e disse que estava se sentindo melhor. Mas disposto, que tinha decidido cuidar mais da saúde física e mental. A verdade íntima é que Rafael estava se preparando estrategicamente para a vida pós Cecília. Ele sabia com absoluta certeza que o fim era inevitável, como o pôr do sol, mas queria fervorosamente que acontecesse nos seus termos estritos, não nos termos dela, ou do amante arquiteto. Enquanto isso, completamente alheia à tempestade que se formava, Cecília continuava sua vida dupla meticulosamente organizada, sem perceber que estava sendo observada e documentada. Ela continuava religiosamente com as saídas estratégicas às terças e quintas. Continuava com as mensagens secretas que checava obsessivamente. Continuava planejando mentalmente um futuro idealizado com Vinícius, enquanto fingia teatralmente um presente cada vez mais vazio com Rafael. 3 meses completos, depois daquela terça-feira chuvosa, que mudou tudo, Rafael decidiu friamente que era hora de encerrar o teatro. Ele escolheu propositalmente uma sexta-feira, calculando que o impacto emocional seria maior no início de um fim de semana. Cecília havia comentado casualmente no início daquela semana que teria um jantar importante com clientes internacionais e chegaria consideravelmente tarde, provavelmente depois da meia-noite. Rafael conhecia perfeitamente a verdade por trás da mentira elaborada. Ela estaria com Vinícius no apartamento alugado, provavelmente comemorando alguma data especial entre eles. Naquela manhã de sexta-feira, Rafael preparou um café da manhã completo e especial. Panquecas americanas com calda de maple autêntica, frutas frescas, variadas cortadas artisticamente, suco de laranjal espremido, na hora café colombiano especial que Cecília adorava. Ela desceu as escadas de roupão, ainda sonolenta, e ficou visivelmente surpresa com todo aquele cuidado inesperado. O que é isso tudo? Qual é a ocasião especial? Ela perguntou, sorrindo com um aparente prazer genuíno. Só quis fazer algo diferente e especial. Rafael respondeu calmamente, servindo-lhe um prato caprichado. Afinal, é sexta-feira, o início de um novo fim de semana, cheio de possibilidades. Eles tomaram café juntos, na mesa da cozinha, inundada pela luz suave da manhã, conversando sobre amenidades cotidianas, o tempo que finalmente havia melhorado, as notícias econômicas do jornal, os planos de fim de semana. Rafael até fez piadas leves sobre o trabalho, arrancando risadas genuínas e descontraídas de Cecília. Para ela, navegando na superfície das aparências, tudo estava perfeitamente normal, apenas um marido sendo carinhoso. Para ele, observando das profundezas, era uma despedida silenciosa e simbólica. Um último momento de normalidade antes do caos necessário. Quando ela saiu para o trabalho por volta das 8h30, Rafael pegou o telefone e ligou para Augusto. Preciso que faça mais uma coisa importante por mim hoje, disse ele, com a voz firme
e sem hesitação. Naquela noite, enquanto Cecília estava no apartamento alugado com Vinícius, vivendo sua realidade paralela, Rafael preparou meticulosamente a casa para o confronto final. Ele empacotou metodicamente as roupas dela em 3 malas grandes, perfeitamente organizadas por categoria. Separou todos os documentos importantes dela em pastas etiquetadas, menos certidão de nascimento, diploma, certificados profissionais. Deixou tudo arrumado no quarto de hóspedes que raramente usavam pranto para Na sala de estar, ele montou cuidadosamente um projetor profissional que pegou emprestado do escritório. Na tela branca retrátil fixada na parede principal, ele carregou uma apresentação visual meticulosamente editada. Fotos cronológicas do relacionamento deles, intercaladas com fotos do relacionamento paralelo dela, documentos financeiros, extratos de mensagens que Augusto conseguira obter de forma completamente legal, através de registros públicos e informações que a própria Cecília deixara expostas descuidadamente. Quando Cecília finalmente chegou em casa, pouco depois das 11 da noite com o perfume de Vinícius, ainda impregnado em sua pele, encontrou todas as luzes da sala acesas e Rafael sentado calmamente no sofá, com uma garrafa de vinho tinto, cara aberta, e 2 copos de cristal na mesa de centro. Oi, amor. Desculpa a demora absurda. O jantar com os clientes alemães se estendeu muito mais do que eu esperava. Você sabe como são esses executivos europeus? Adoram prolongar reuniões. Ela disse com naturalidade praticada, tirando os sapatos de salto e jogando a bolsa Prada no aparador do hall. Tudo bem, eu imaginei que demoraria. Rafael respondeu com uma calma sobrenatural. Vem, senta aqui ao meu lado. Quero conversar seriamente com você sobre algo importante, algo indefinível. No tom dele. Talvez a formalidade excessiva a fez hesitar, visivelmente na porta da sala. Mas ela se aproximou devagar, sentando-se cautelosamente no sofá, ao lado dele, pegando o copo de vinho que ele ofereceu com mão trêmula. O que foi? Aconteceu alguma coisa grave? Ela perguntou, tentando desesperadamente ler a expressão neutra e impenetrável dele. Sim, Rafael disse calmamente, pegando o controle remoto do projetor. Aconteceu algo extremamente grave, há exatos 3 meses. E hoje, finalmente, vamos conversar abertamente sobre isso. Ele ligou o projetor com um clique definitivo. A primeira imagem projetada em tamanho gigante era deles 2, no dia do casamento, 12 anos atrás. Jovens, sorridentes, apaixonados, inocentes, vestidos de noiva e smoking, cercados por flores brancas. Cecília regalou os olhos, completamente confusa com a situação surreal. Rafael, o que é isso? Por que você está fazendo isso? Apenas assista em silêncio, ele pediu, com uma calma gélida, que ela nunca vira nele, em mais de uma década juntos. As imagens foram passando lentamente, uma narrativa visual, cuidadosamente construída. Fotos da lua de mel em Cancún, das inúmeras viagens que fizeram pela Europa e América do Sul, dos aniversários comemorados com festas elaboradas, dos natais em família, dos momentos que pareciam eternos. Então, brutal e súbito, as imagens mudaram drasticamente de tom. Fotos de Cecília e Vinícius, no café discreto. Os 2 entrando no apartamento alugado, em diferentes datas. Os beijos trocados, os abraços íntimos, as mãos entrelaçadas, toda a verdade exposta, em alta definição na parede da própria casa deles. Cecília ficou completamente branca, o sangue fugindo de seu rosto. O copo de vinho tremeu violentamente em sua mão, derramando manchas vermelhas no tapete bege que tinham comprado juntos em uma viagem a Minas Gerais. Rafael, escuta, eu posso explicar tudo isso. Você não está entendendo o contexto. Ela começou desesperadamente, mas ele levantou a mão direita, pedindo silêncio absoluto, com um gesto definitivo. Não precisa explicar absolutamente nada, ele disse com uma frieza, que cortava como bisturi. You sei tudo. Sei com detalhes há exatamente 3 meses. Sei sobre Vinícius Monteiro, arquiteto de 35 anos. Sei sobre o apartamento alugado, na Rua das Acácias. Sei sobre os planos de vocês de ficarem juntos
Oficialmente. Sei que você quer que eu suma da sua vida como você disse literalmente ao telefone naquela terça-feira chuvosa. E sabe de uma coisa irônica? Eu vou realizar esse seu desejo da forma mais completa possível. As lágrimas começaram a escorrer copiosamente pelo rosto, perfeitamente maquiado de Cecília, borrando o rímel caro. Mas Rafael percebeu com clareza dolorosa que não eram lágrimas de arrependimento genuíno ou remorso. Eram lágrimas de puro pânico de quem foi pego em flagrante e precisa lidar com as consequências inesperadas. Suas coisas estão completamente empacotadas e organizadas no quarto de hóspedes. Ele continuou, com a mesma voz serena e assustadoramente controlada. Amanhã pela manhã, até no máximo meio-dia, você vai embora definitivamente desta casa. Já entrei oficialmente com um pedido de divórcio há 2 semanas. Você receberá os papéis formais na próxima segunda-feira. Quanto à divisão dos bens acumulados, você vai descobrir rapidamente que sua parte será consideravelmente menor do que você calculou mentalmente. Eu me preparei meticulosamente para esse momento durante 3 meses inteiros. Rafael, por favor, pelo amor que você já sentiu por mim, a gente pode conversar, pode tentar aconselhamento, pode não. Ele a interrompeu com firmeza absoluta, olhando-a diretamente nos olhos, pela primeira vez, naquela noite inteira. Não há absolutamente nada para tentar salvar. Você matou tudo isso aqui há muito tempo atrás. Provavelmente, anos antes de conhecer Vinícius. Eu só estava esperando, ingenuamente, você ter coragem de admitir e ser honesta. Mas como você escolheu deliberadamente o caminho da covardia e da mentira, eu estou tomando a decisão necessária por nós dois. Cecília desabou em soluços convulsivos e dramáticos. Ela tentou, desesperadamente, se aproximar, tocar o braço dele, buscar alguma conexão emocional, mas Rafael se levantou imediatamente do sofá, afastando-se dela como se seu toque queimasse. Você tem até amanhã ao meio-dia para sair completamente. Deixe as chaves em cima da mesa da cozinha quando for embora pela última vez. Ele subiu as escadas com passos firmes e decididos. Foi para o quarto principal, que por 12 anos foi deles, e agora seria só dele. E trancou a porta com um clique definitivo. Deitou-se na cama, ainda vestido, e pela primeira vez em 3 meses inteiros de insônia e angústia, dormiu profundamente como uma criança, sem pesadelos, sem sobressaltos. O sábado amanheceu com um sol radiante que contrastava brutalmente com um clima emocional pesado dentro da casa. Rafael acordou às 7 da manhã, sentindo-se estranhamente leve, apesar de tudo. Tomou um banho demorado, fez café forte e sentou-se na varanda dos fundos, com um livro que estava tentando ler há meses. Às 9h30 da manhã, ouviu os sons de Cecília se movimentando pela casa. Passos apressados, gavetas sendo abertas e fechadas, o arrastar de malas pelas escadas. Ele não se moveu da varanda. Não havia mais nada a dizer. Às 10h45, ouviu o som da porta da frente sendo fechada pela última vez. Foi até a janela e viu Cecília colocando as 3 malas no porta-malas de seu carro importado. Ela hesitou por um longo momento antes de entrar no veículo, olhando para a casa como se esperasse que ele aparecesse na janela. Mas Rafael permaneceu oculto, observando de trás da cortina. O carro dela finalmente partiu, desaparecendo na curva da rua arborizada. Rafael voltou para dentro e encontrou as chaves sobre a mesa da cozinha, exatamente onde ele pedira. Ao lado delas, um bilhete escrito à mão, com a caligrafia elegante de Cecília. Eu sinto muito por tudo. Você não merecia isso, mas eu também não merecia viver uma mentira. Talvez um dia você entenda que às vezes o amor simplesmente acaba, e não é culpa de ninguém. Cuide-se. Código. Rafael leu o bilhete 2 vezes, depois o rasgou metodicamente em pequenos pedaços e jogou no lixo. Não havia perdão naquelas palavras, apenas a tentativa final de justificar o injustificável. Ela estava certa em uma coisa: o amor havia acabado, mas ela estava completamente errada ao dizer que não era culpa de ninguém. Havia escolhas, e ela fizera as dela. Nas semanas seguintes,
Rafael mergulhou em uma rotina de autocuidado intenso. CONTINUOU. Frequentando a academia religiosamente, aumentando a intensidade dos treinos, até sentir seu corpo atingir limites que não alcançava desde os 20 anos. Aceitou um projeto desafiador no trabalho, liderando a construção de um complexo empresarial que demandaria toda sua atenção técnica pelos próximos 18 meses. Seus amigos, que eventualmente souberam da separação através de comentários vagos que ele fez, tentaram consolá-lo com palavras de apoio e convites para sair. Rafael aceitou alguns, recusou outros. Ele não estava procurando distração desesperada ou afogando mágoas em bebida. Estava conscientemente reconstruindo sua identidade. O processo de divórcio avançou com surpreendente rapidez. Cecília, assessorada por um advogado caro, tentou argumentar que merecia 50% de tudo, incluindo a casa e as empresas que Rafael havia estrategicamente reorganizado. Mas a documentação meticulosa que ele preparara, combinada com o fato irrefutável da infidelidade documentada fotograficamente, enfraqueceu consideravelmente a posição dela. No final, após 3 meses de negociações tensas através de advogados, chegaram a um acordo. Cecília ficaria com um apartamento que eles mantinham alugado na praia, um dos 2 carros, e uma quantia em dinheiro equivalente a 25% dos bens acumulados durante o casamento. Não era nada desprezível, mas estava longe dos 50% que ela esperava conquistar. Rafael soube através de conhecidos em comum que Cecília havia se mudado oficialmente para o apartamento com Vinícius 2 semanas após deixar a casa. Eles foram vistos juntos em eventos sociais, não mais escondendo o relacionamento. Alguns amigos do casal original tomaram partido dela, dizendo que as coisas acontecem e que relacionamentos são complicados. Rafael cortou contato com essas pessoas sem drama ou explicações. Ele simplesmente percebeu que não precisava de amigos que normalizavam traição. 6 meses completos, depois daquela terça-feira chuvosa que mudou tudo, Rafael estava sentado em um café charmoso, no centro histórico da cidade, folheando o jornal matinal, enquanto saboreava um cappuccino perfeitamente preparado. O sol de primavera entrava pelas janelas amplas, iluminando as páginas com uma luz dourada e reconfortante. Ele tinha 42 anos, recém-completados, estava em melhor forma física do que esteve em toda sua vida adulta. Havia perdido 16 quilos e ganhado massa muscular definida. Mais importante que a transformação física era a mental. Pela primeira vez em mais de uma década, Rafael Senchesei, genuinamente em paz consigo mesmo. O divórcio fora oficialmente finalizado há 3 semanas. A papelada estava assinada, os bens divididos, os laços legais completamente cortados. Cecília era agora oficialmente parte do passado, uma página virada, um capítulo encerrado. Ele soube, através de uma menção casual, que seu irmão fez durante um almoço familiar, que Cecília e Vinícius já estavam tendo problemas sérios no relacionamento. A realidade de viver juntos, sem o tempero proibido da clandestinidade, estava revelando incompatibilidades que a paixão inicial havia mascarado. Rafael ouviu a notícia com total indiferença emocional. Não sentiu satisfação pela possível ruína do relacionamento deles, mas também não sentiu nenhuma pontada de ciúme ou arrependimento. Parte dele, a parte que ainda acreditava em justiça poética, pensou que talvez Cecília estivesse aprendendo uma lição sobre como relacionamentos construídos sobre mentiras raramente prosperam, mas a maior parte dele simplesmente não se importava mais. Ela havia se tornado uma estranha, alguém que ele conhecera em outra vida. Rafael não estava ativamente procurando por um novo relacionamento romântico. Ele estava, pela primeira vez em 20 anos, simplesmente redescobrindo hobbies abandonados, voltar a tocar violão, algo que não fazia desde a juventude. Viajara sozinho para 3 países, nos últimos meses, algo que sempre quis fazer, mas adiava por causa de compromissos conjugais. Fizera novos amigos através da academia,
e de grupos de caminhada aos finais de semana. Ele aprendeu lições valiosas e dolorosas através dessa experiência devastadora. Aprendeu que traições não acontecem de uma hora para outra, não surgem do nada como raios em céu claro, são construídas gradualmente em silêncios não questionados, em necessidades emocionais não comunicadas, em distâncias que crescem milímetro por milímetro, até se tornarem abismos intransponíveis. Cecília era indiscutivelmente culpada por suas escolhas conscientes de mentir, trair e planejar friamente o fim do casamento enquanto mantinha a farsa. Mas Rafael também reconhecia, com a humildade que vem da reflexão madura, sua parcela de responsabilidade. Ele havia se acomodado terrivelmente. Havia parado de realmente ver a pessoa ao seu lado. Havia deixado a rotina e o conforto sufocarem a conexão emocional. Não que isso justificasse a traição. Menos nunca justificaria menos, mas explicava parcialmente como chegaram àquele ponto de ruptura. Mais importante, ele aprendera sobre si mesmo, aprendera que era mais forte do que imaginava, mais resiliente, mais capaz de recomeçar. Aprendera que o fim de um relacionamento, por mais doloroso que seja, não é o fim da própria vida, é apenas o fim de um capítulo, e novos capítulos podem ser escritos com letras diferentes, em páginas em branco. Enquanto terminava seu café naquela manhã ensolarada de primavera, observando as pessoas passarem apressadas pela calçada movimentada, Rafael percebeu algo fundamental e libertador. O desejo de Cecília havia se realizado completamente. Ele tinha sumido da vida dela, da forma mais definitiva possível. Mas, ironicamente e maravilhosamente, ao fazer isso, ao desaparecer daquela realidade sufocante e falsa, ele havia finalmente se encontrado. Havia descoberto quem era Rafael fora do papel de marido traído, fora das expectativas sociais, fora da máscara de normalidade que usara por tanto tempo. Ele não sabia exatamente o que o futuro reservava. Talvez encontrasse um novo amor eventualmente, alguém que valorizasse honestidade e comunicação. Talvez permanecesse sozinho por anos, focando em crescimento pessoal e profissional. Talvez viajasse pelo mundo, construísse uma nova empresa, escrevesse um livro, aprendesse um novo idioma. O importante era que agora, pela primeira vez em muito tempo, o futuro estava verdadeiramente aberto, cheio de possibilidades infinitas, de escolhas que seriam genuinamente suas, de caminhos que ele trilharia conscientemente. Rafael pagou a conta. Deixou uma gorjeta generosa e sarro do café. O sol da manhã aquecia seu rosto. A cidade pulsava com energia ao seu redor. E ele sorriu, um sorriso genuíno, livre, de alguém que havia atravessado a tempestade e emergido, não apenas inteiro, mas renovado. A história do casamento havia terminado, mas a história de Rafael, a verdadeira, estava apenas começando.